Fala galera do Vascão, o anúncio saiu, o anúncio do Felipe Coutinho no Vasco está de volta. Esperamos que dê muito bom, que arrebente, que faça muitos gols, que dê muitas assistências e que o Vasco consiga desempenhar o bom futebol com o Felipe Coutinho e com os outros jogadores que estão chegando, porque só uma andorinha não faz verão, né? Então vai chegar mais gente, a gente torce para que esses que chegarem também consigam jogar um bom futebol aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ano que vem, provavelmente, o Vasco vai jogar uma competição internacional, ou sul-americana, ou uma pré-Libertadores, né? Libertadores, já o G4 ali, eu acho difícil buscar. Mas, dependendo do futebol que o Vasco conseguir jogar, ele pode sim buscar uma pré-Libertadores. Lembrando que a gente pode ter até 7 ou 8, né, vagas aí para Libertadores, pegando aí uma pré. Amassa o dedão no like se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente e bora pro game. O vídeo de anúncio para o retorno do Coutinho, cadê? Roda o vídeo. Quando você partiu em busca dos sonhos de menino, ainda era um menino. Mas você sempre foi e se comportou como um ídolo. Por isso, seus sonhos também eram nossos. Seus gols, seus dribles, suas conquistas, nossos. Uma referência para nossa família. Sempre será um de nós. Então, entra, que a casa é sua. Anota mais 3 pontinhos na conta do E a bagueira vai virar baile. Tem gente com medo, tem gente com medo. Quem que tá com medo? Tem gente. Pô, eu medo? Medo de quê, gente? Ele olhou pra você, eu vim aqui olhar Se eu também. tiver com medo do Vasco, Eu citei nome, Chico? Que eu Não, você não saiba. falou não, ela Quem vem pro meu sabe- lado. Não, eu Quem vim sabe- perguntar quem era. Você Quem é, disse Pedro? que- Não, Quem tá deixa com no ar medo? aí, ó. Tem gente com Eu medo. já falei, meu único medo é verde. É um time verde. Esse eu tô com medo. Aí quer dizer, tu irritou, ele me irritou numa frase só. Você irrita as Eu pessoas. só sou sincero, Assim, e zero medo. Fico até feliz de ver o Coutinho voltar. Muito feliz esse cara aí voltando pra casa, né, Lucas Pedrosa? Já falamos tanto e vamos falar mais um pouco porque ele merece, o Vasco também, esse espaço nesse programa, em relação à importância do retorno do Coutinho nesse momento do Vasco, um momento historicamente muito tenso, né? A gente não tá falando de um Vasco que virou SAF e agora tá sem um dono pra chamar de seu, né? Mas continua sendo um Vasco SAF, quer dizer, uma situação financeira muito delicada. E aí você tem, primeiro, um presidente como o Pedrinho, com a identificação que tem sendo o presidente. Aí você agora vem um cara desse calibre, que é o Felipe Coutinho, voltando pro Vasco, e aí provavelmente aí vindo também o Souza e o Alex Teixeira. Aí a gente tá falando do Vasco, o vascaíno salvando o Vasco da Gama, porque a torcida já tá salvando há algum tempo. E agora também um presidente vascaíno e personagens vascaínos dentro de campo, Lucas Pedrosa. Faltava Vasco no Vasco, né, Fernanda? Eu acho que essa é uma frase aí que tem se popularizado e não tem nenhum símbolo maior desse século que poderia resgatar ainda mais essa vontade do vascaíno de ser Vasco, esse amor, esse carinho. Porque quando o Felipe Coutinho sai daqui, ainda um garoto, ele estreia já no profissional vendido, então a torcida do Vasco ela sempre teve a sensação de que aquilo ali duraria muito pouco, mas que um dia esse retorno aconteceria. E nessa trajetória do Felipe Coutinho maravilhosa como atleta de seleção brasileira, de Barcelona, de Bayern de Munique, de Inter de Milão, de tantos times aí gloriosos como o Liverpool na Inglaterra, a torcida do Vasco sempre acompanhou o Felipe Coutinho, sempre torceu pelo Felipe Coutinho. Eu acho que essa gratidão, não só do atleta, mas também do cidadão que foi formado pelo Vasco da Gama, pouca gente sabe, mas o Felipe Coutinho foi formado no Colégio Vasco da Gama, ele completou seu ensino médio e foi formado como pessoa no Colégio Vasco da Gama. Isso também mostra o tamanho da gratidão do Felipe Coutinho, que volta ao Vasco da Gama com 32 anos, tendo mercado na Europa, tendo mercado na Arábia, tendo mercado em outros times do futebol brasileiro que queriam a contratação do Felipe Coutinho, e ele desde o primeiro momento, como todo mundo já sabia, optou pelo Vasco. Isso é um sinônimo de gratidão. 32 anos, contrato até 2025, empréstimo diante do Aston Villa. O Vasco terá a prioridade de compra
quando esse empréstimo terminar e também a prioridade de um novo empréstimo para caso no futebol brasileiro. Lembrando, o Felipe Coutinho, ele chega depois de jogar no Catar, ele está com o Aston Villa, é um atleta que tem contrato com o Aston Villa até 2026, mas vai ajudar o Vasco da Gama até o mês de 2025, pelo menos. E com ele, Alex Teixeira e também Souza. E, na minha opinião, a gente está falando aqui do maior talento do futebol brasileiro no século, depois do Neymar. A gente tem que lembrar que quando eles, da mesma geração, formaram o meio-campo de seleção brasileira, e para mim, o Felipe Coutinho foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018 com a camisa da seleção brasileira. É um atleta que realmente é diferenciado. Muita gente fala assim, não joga mais de 5 anos. Em 2022 ele estava vestindo a camisa da seleção brasileira e fazendo gol pela seleção brasileira. Então é um atleta que está em alto nível, que se cuida demais e com certeza é um reforço de nível gigante, de camisa 11, de nota 11 para o Vasco da Gama. Muito bem, parabéns para o Vasco pelo anúncio, por repatriar, por trazer de volta esse cara que, como o Pedrosa trouxe aí, foi formado, tem o DNA do Vasco e sabe muito bem o que é ser Vasco, o que é jogar com a camisa do Vasco e a importância que tem em deixar o Vasco nas cabeças, que é um lugar que o Vasco nunca deveria ter saído. Então, parabéns ao Vasco, Pedrinho, vocês vascaínos, curtam esse momento aí. Cadê a música mais um pouquinho? Olha lá, ó. Tem mais informação se quiser. Daqui a pouco a gente vai. Vamos... Fechou. É sobre... Fica aí, Felipe Coutinho. Muito. Aí, ó. Voltou querendo. Agora, exatamente às 11 horas e 11 minutos da manhã, o Vasco anunciava nas suas mídias sociais, agora de forma oficial, a contratação do Felipe Coutinho, 32 anos de idade, vai ser um grande ídolo da torcida do Vasco e vai vestir a camisa de número 11. Por isso, toda essa promoção em cima do 11, horário 11h11. O Vasco também já anunciou que amanhã, às 3h11 da tarde, vai fazer a apresentação oficial, primeira coletiva para a imprensa do Felipe Coutinho, aqui pertinho na sede náutica da Lagoa do Vasco da Gama. Com a camisa Cruz Maltina, quando era ainda um garoto, começando a carreira, no total foram 44 jogos com a camisa do Vasco e 5 gols, isso em 2009. Em 2010, quando completou 18 anos de idade, foi negociado para a Inter de Milão. Nos últimos 5 anos, Felipe Coutinho fez 38 gols e nesta temporada 2023-2024 fora do país foram 25 jogos, 8 gols e 3 assistências, sendo que desses 25 jogos, 23 pelo Al Duhail, ou Al Duhail do Catar, e ele fez 8 gols. E os outros 2 jogos foram para o seu time, o Aston Villa da Inglaterra, não fez nenhum gol, está emprestado até o meio do ano que vem. Mas não podemos esquecer que o Vasco tem jogo importante. Esta noite, 7 da noite, lá em São Januário, Vasco e Corinthians. O Vasco que vem muito bem, aí sob o comando do técnico interino, o Rafael Paiva, são 5 jogos com ele, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que são 2 vitórias consecutivas nos últimos jogos. 2-0 contra o Fortaleza em São Januário e essa grande, enorme vitória contra o Internacional de Porto Alegre, 2-1 no último jogo lá no Beira-Rio. Hoje estarão à disposição do técnico Rafael Paiva 4 titulares que não atuaram contra o Internacional, estavam suspensos. São eles, o zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Lucas Piton, o volante Hugo Moura e o atacante David. Vamos ver se ele vai escalar os 4 ou se vai manter o time que venceu o Internacional e ficar como opção, como alternativas esses jogadores para entrar no decorrer do jogo. Pode ser que alguns comecem jogando e alguns fiquem no banco de reservas. Vamos aguardar. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo, Mari. Briga na Europa ou jogando fora do país, na segurança, talvez um momento de turbulência, eles se preocupam com a questão financeira e o Vasco, nesse momento, não é que ele vive um mar de rosas, ele está num momento melhor, mas é muita instabilidade por causa de SAF. É isso aí, galera. Falou pouco ali no Lucas Pedrosa, né? Mas eu acho que vai falar mais depois, aí qualquer coisa a gente traz aí para vocês os bastidores aí de tudo isso, né? O Vasco ainda joga hoje, né? Vasco e Corinthians, e para ficar melhor a festa do Felipe Coutinho seria uma vitória do Vasco para cima do Corinthians hoje. O Corinthians que é um algoz aí do Vascão. A fase é ruim, a fase aí não é das melhores, mas a gente acredita na vitória. A fase não é das melhores do Corinthians, né? A fase do Corinthians é horrorosa. Em 15 jogos o Corinthians somou apenas 12 pontos. O último jogo contra o Cruzeiro perdeu por 3-0 jogando em Minas Gerais. O Cruzeiro não tomou conhecimento, o Corinthians não viu
a cor da bola em questão de finalização, né? O jogo foi bem posse de bola, mas não viu a cor da bola em questão de finalização, perigo de gol, etc. E aí o Cruzeiro foi lá e patrulhou. Se o Vasco fizer um 3-0, vai ser, nossa, vai ser muito top, né, galera? Vamos estar na torcida aí para que o Vasco goleie, que os próximos jogos do Vasco são jogos bem complicados, bem pesados. Jogos diretos, né? É onde o Vasco tem que somar mais pontos nesses jogos aqui diretos. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro tem um ponto a mais que o Vasco, então é um jogo direto, é um rival direto. E o Grêmio que está na zona de rebaixamento, né? O Vasco encerra o mês enfrentando o Grêmio e encerra também o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E depois vem o Red Bull Bragantino, jogo em casa. Na última vez que o Vasco enfrentou o Red Bull Bragantino, não, né? Já jogou já com o Red Bull, mas em casa a última vez foi 2-1 para o Vasco. Se repetir esse placar aí, o torcedor vai gostar muito, né, rapaziada? Não saia sem deixar aquele like, se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!